palavra do Senhor. Nós lemos ali, nós abordamos o assunto e falamos também, lemos o livro de Mateus, no capítulo 24, que diz, um certo versículo, que Jesus disse assim: e nesses tempos serão perseguidos e odiados por causa do meu nome. E nós sabemos que o livro de Mateus foi escrito ontem, hoje, porque é exatamente isso que está acontecendo. Odiados e perseguidos por causa do nome do nosso Senhor. E a pergunta que foi lançada lá foi assim: mediante tudo isso que está acontecendo, mediante a palavra de Deus que diz que é mister acontecer, se nós orarmos vai fazer alguma diferença? Será que Deus nos ouve? O que você acha, igreja? Amém. Será que Deus nos ouve? Mesmo que isso tudo seja mister acontecer? Aí eu comecei, sabe, a entender os porquês de muitas coisas na nossa vida acontecem. Deus, Ele permite que nós venhamos enfrentar algumas dificuldades para tomarmos posicionamento. E eu disse para ela assim: olha, eu já vou te responder. Nós vamos continuar falando aqui algumas coisas e eu já te respondo lá no NLT. E esses posicionamentos que nós precisamos tomar diante do Senhor, como igreja de Cristo. Quantas das vezes você ouviu assim: eu não quero me envolver com política, porque eu não gosto de política, eu não quero fazer parte. Só que nós temos uma participação muito importante na sociedade, porque se você não se intera do que está acontecendo, você não sabe quem está lá. Você não tem noção que o seu voto é importante e vai determinar tudo isso que tem acontecido hoje aqui. Então nós precisamos nos inteirar sim. Nós precisamos pegar informações e entender por que aquela pessoa está ali, quem é aquela pessoa que está ali. E ouvindo um debate de uma ex-candidata à presidência, ela foi duramente questionada por ser evangélica e porque ela estava ali. Aquele rapaz que foi lá convidado para fazer parte daquela entrevista foi questionado: você vai estar lá? Ela é evangélica, ela é crente. E ele disse isso para ela: eu vou te responder. Você sabia que o nosso país é um país laico? Ele disse sim. Quem é que sabe aqui o que é laicismo? País laico é quando a instituição governamental não pode interferir nas religiões. Eles não podem usar. Vamos dar um exemplo. Eu sou a governadora do estado do Rio de Janeiro, mas sou evangélica. Eu não posso interferir nem para abençoar, ajudar aqueles que proferem a mesma fé que eu, e nem agredir quem faz parte de uma outra religião. O nosso Brasil é um país laico. Ele não pode, os governantes não podem interferir. Então o que acontece? Eles estão usando esse termo para perseguir a igreja do Senhor. E a igreja, muitas das vezes, diante disso tudo, por não se informar, fica em um posicionamento sem saber o que fazer. Quando nós participamos no domingo aqui daquela palestra, daquela pastora, eu confesso para vocês que eu fiquei perplexa. Eu não sabia a gravidade que o nosso Brasil está se afundando. Eu não tinha noção. Claro que a gente sabe que o mundo jaz o maligno e que Satanás está sentado no trono deste mundo, ele está reinando. Mas que chegou já a este nível, aonde ele está se achegando de uma forma lenta. Ele está se achegando de uma forma, como diz aí alguns termos, de sapatinho de lã. Ele vem entrando devagarinho, e se nós não tomarmos posicionamento, o diabo, de uma forma bem sutil, ele vai entrar nos nossos lares. Mas nós, como igreja do Senhor, temos que tomar posicionamento. E aí eu entendo que esse posicionamento se divide em duas partes. Posicionamento
posicionamento na sociedade como igreja de Cristo. Aí responde a pergunta da irmã lá no NNT, quando ela diz, será que mesmo que tudo isso seja misto acontecer, Deus ele nos ouve? Sim. Satanás tem que se curvar diante da presença do Altíssimo. E enquanto nós, igreja do Senhor, estivermos aqui como igreja nessa terra, ele tem que se dobrar. Nós temos que dizer não e ele obedecer. E para que vamos dizer assim, esta ordem seja impetrada no mundo espiritual, ela pode ser impetrada por você, por mim. Não precisa ser somente com as autoridades espirituais, por mim, por você. Mas para que essa ordem seja impetrada e seja estabelecida no reino espiritual, nós precisamos tomar posicionamentos. Para que Satanás ouça que através dos nossos lábios existe uma unção dada pelo nosso Pai, uma unção dada pelas nossas vidas para que ele obedeça. Essa autoridade, quando é impetrada pelas nossas vidas, precisamos estar num posicionamento. Aleluia. É exatamente aí a questão que eu comecei a falar com Deus. Senhor, eu estou orando, eu tenho tomado para mim essas palavras que têm sido ministradas aqui neste lugar, porque neste lugar nós temos sido alimentados de uma forma muito maravilhosa. Um alimento maravilhoso, onde Deus tem nos ensinado a reconhecer que nós somos dependentes do Senhor. Nós estamos sendo ensinados que precisamos seguir essa linha de pensamento, buscar ao Senhor. E aí, falando com o Senhor, eu pedi que Deus aprofundasse mais esses mistérios ao meu coração. E Deus me fez uma pergunta que eu vou lançar para você nessa noite. O que é melhor? Surpreender ou ser surpreendido? O que você responderia se o Senhor Jesus, se o Espírito Santo te perguntasse, filho meu, o que tu preferes? Surpreender ou ser surpreendido? Porque essa pergunta me foi feita pelo Senhor. E eu disse assim, Deus, é muito bom ser surpreendido, não é? Quem não gosta de ser surpreendido? Quem não quer ser surpreendido? Ser humano, a natureza humana, ela tem uma probabilidade muito grande de receber. O ser humano, ele quer receber. A nossa natureza é de ganhar, de receber. Eu falei assim, ser surpreendido é bom. Essa semana eu fui surpreendida. O meu filho, ele pegou uma foto minha e ele postou no Facebook e disse, eu te amo. Nossa, aquilo ali para mim teve um significado tão grande. Deus sabe por quê? Que eu disse, nossa, ele me surpreendeu. E quantos aqui também já não foram surpreendidos pelo esposo, pela esposa, pelo filho, no trabalho, foi surpreendido de alguma forma? É bom demais. Mas se o Espírito Santo de Deus te perguntasse e te dissesse assim, me surpreenda, filho, me surpreenda, sabe, nesse mundo espiritual no qual nós devemos tomar esse posicionamento, eu entendo que para nós galgarmos alguns níveis espirituais, para nós alcançarmos e entendermos coisas na nossa vida, nós precisamos surpreender o Senhor. E eu falei assim, meu Deus, correto, eu peço perdão, porque realmente a minha natureza, a natureza do homem é de ser surpreendido, mas eu sei que eu preciso te surpreender a cada dia. Mas como surpreender um Deus tão grande, onisciente, onipresente e onipotente? Como surpreender um Deus que sabe de tudo, que conhece a minha vida, conhece a tua vida, sabe o que vai acontecer amanhã? Como surpreender um Deus que está no controle e no domínio de todas as coisas? E eu comecei a fazer essas perguntas para o Senhor, como te surpreender, Deus, se tu sabes de tudo? Eu falei assim, meu Pai, fala comigo. Agora eu peço você que abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, no capítulo 139.
entrar nesse mundo espiritual, tantas coisas começam a se mostrar diante de nós. E você começa a pedir a Deus para fazer você compreender algumas coisas que é complicado, são complicadas. Diz assim, Davi, ele começa a dizer quem é o nosso Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz a hora de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo ímpio, apartai-vos de mim, portanto, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam teu nome em vão. Não aborreço eu ao Senhor aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Mediante essa declaração de Davi, eu confesso para os irmãos, é um versículo conhecido. Eu amo muito esse versículo, porque retrata os atributos exclusivos do eterno Deus. Exclusivo, é dele. Sabe, eu chorei, eu falei, Deus, tu és muito grande. Aí eu comecei a compreender por que Davi, ele foi considerado segundo o coração de Deus. Porque Davi, ele chamou a atenção de Deus. É aí que começa o Espírito Santo de Deus falar comigo e com você. Nós estamos em um tempo tão terrível na face da terra, que o nosso posicionamento vai fazer uma diferença muito grande para influenciar a sociedade, a nossa família, os nossos amigos, o nosso trabalho, onde nós estivermos. O nosso posicionamento precisa ser influência. Mas por que Davi, ele enxergou todos esses atributos, ele salmodiou o Senhor, ele conseguiu, de uma forma linda, atrair os olhos de Deus? Nessa noite, o que o Espírito Santo está falando aos nossos corações é que precisamos atrair o olhar de Deus para a nossa vida. Surpreendeu-lo. Davi, Deus sabia da existência de Davi. Deus sabia. A palavra dele diz aqui que os olhos dele viram o nosso corpo ainda informe, e tudo havia já escrito no seu livro. Deus, ele
minha, sabe da tua. Aleluia. Mas quando nós começamos a chamar a atenção de Deus com a nossa vida, como que eu vou fazer isso? Chamar a atenção de Deus, atrair o olhar dele. Quando Deus falou isso ao meu coração, eu confesso para você que eu disse: Senhor, eu quero atrair o teu olhar para a minha vida. Eu não quero fazer parte de uma multidão, porque a multidão ela julga, a multidão ela apedreja, a multidão quer bênção, a multidão é aquela que gosta de holofotes, a multidão, eu não quero, eu quero me destacar na multidão, eu quero conseguir atrair o teu olhar, eu quero fazer o Senhor parar para olhar para mim, Senhor. Nesta noite o Senhor está dizendo para você: me atraia, me faça parar para olhar para você. Como é que eu faço isso? Eu falei: Senhor, fala comigo, Deus. Eu confesso para os irmãos que eu viajei com o Senhor, e eu fui lá, e eu vi pessoas como eu e você, gente de Deus, como diz o nosso pastor, gente de Deus, que falharam, pessoas que reconhecem a sua humanidade, porque nós somos humanos. Aqui não tem ninguém super-herói, somos humanos. Pessoas que reconheceram a sua humanidade, pessoas como eu e você, mas que atraíram o olhar de Deus. Aleluia. De uma forma tremenda. Glória a Deus. Aí a Bíblia vai me falar de alguém que reconheceu as suas limitações. Alguém que ouviu falar do Senhor. Alguém que estava cansado de viver uma vida errada, sabe? Cansado de bater cabeça, cansado talvez de fazer, talvez não, certamente fazer coisas erradas. Alguém que ouviu falar que existia um Deus, um Senhor, que poderia mudar a história da sua vida. E ele reconheceu a sua pequenez, ele reconheceu a insignificância da sua vida. Ele ouviu falar que o mestre ia passar por ali. Lá no livro de Lucas, capítulo 19, vai falar de alguém que talvez, eu vou confessar para você, hoje, talvez seria discriminado. A religiosidade o impediria, ou talvez até o abraçaria por interesses. A Bíblia vai falar de Zaqueu, alguém que reconheceu a sua limitação. Ele sabia que Jesus ia passar ali. O que ele fez? Segundo aqui, o relato da palavra, ele sobe numa figueira brava. Ele vai lá no alto. Se você depois pesquisar, uma figueira ela chega até a 40 metros de altura, de 25, mas chega até a 40. A Bíblia diz que ele subiu. Ele queria ver, ele queria olhar, ele queria ali, nossa, eu preciso ver que homem é esse, que todos falam, que transforma. A multidão estava lá. A multidão estava lá. Mas ele, o que ele fez? Ele subiu numa árvore. E a Bíblia diz que o mestre passando, porque Deus ele conhece o seu coração, amém? Ele conhece as intenções do meu e do seu coração. Não adianta, amados, a Edna, fazer qualquer coisa para chamar o olhar do homem, para agradar o homem. Se por trás disso tudo, quando eu estou, como diz um pastor que eu admiro muito também, o pastor Neil Barreto, quando nós não estamos nesse holograma aqui, né, com essas vestimentas bonitas, nos vestimos belos, cheirosos para vir para a casa do Senhor, quando todos os olhos estão me vendo. Mas quando eu não estou mais diante dos meus irmãos, eu estou sozinha, é ali que os olhos do Senhor vê. E o Senhor olha aqui dentro. Sabe, então Deus, ele contemplou o que estava no coração de Zaqueu. A Bíblia diz que quando o Senhor passava, ele parou, olhou para aquela árvore e disse: desce depressa, desce que hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu, na verdade, o que estava dentro do
coração dele estava gritando pelo nome do Senhor. Ele estava pedindo socorro ao Senhor lá dentro. E a Bíblia diz que o Senhor o socorreu. Ele conseguiu atrair os olhos de Deus. Talvez nessa noite você esteja atravessando algum momento difícil. Talvez alguma dificuldade. Mas o Senhor te convida hoje a você atraí-lo com a sua vida, como um sacrifício vivo. Oferte a sua vida na presença do Senhor. Ele está aqui, Ele quer encher o teu coração. Zaqueu conseguiu atrair o olhar do Mestre. Isso me alegra, saber que o nosso Deus não é como nós. Sabe? Aí a gente está falando aqui de surpreender o Senhor, mas o tempo todo Ele nos surpreende com o seu amor incondicional. Porque se pararmos para pensar, como igreja hoje atual, como temos falhado, irmãos, como temos deixado de olhar, de realmente atender às necessidades da palavra, como temos deixado. Mas hoje nós estamos aqui para mudar isso, para atrair o olhar de Deus com o nosso posicionamento, começar a levar a sério, sabe, tudo que nós temos ouvido, tudo que tem sido implantado neste lugar para nossas vidas como bênção. Eu costumo dizer, tem pessoas que quando estão em alguma situação difícil, assim, se é caso de vida ou morte, eu costumo dizer, é caso de vida ou morte. O que você escolhe, a vida ou a morte? A vida com Cristo, uma vida com Cristo, porque sem Ele é morte. E aquilo que Zaqueu fez realmente atraiu, chamou a atenção do Pai, do nosso Senhor. E por mais que nós tentamos surpreendê-lo, a cada dia Ele nos surpreende. O nosso Deus não faz acepção de pessoas. Ele está aqui para abençoar aquele que se predispõe a estar na sua presença. Ele está aqui para ouvir aquele que clama pelo seu nome. Ele não faz acepção, Ele não escolhe, você é melhorzinho, você é bonitinho, você fala bem, você ganha mais, você... Não, o nosso Deus, Ele está aqui para ver a tua necessidade. Ele te contempla, Ele vê você, Ele nos vê de igual. E nessa viagem com o Senhor eu continuei viajando com Ele. E ali, no livro de Mateus, no capítulo 15, o Senhor também mostrou alguém que atraiu o seu olhar. Alguém que não fazia parte da linhagem de Israel, eu vou te dizer. Quando não se fazia parte, quando se era um povo mestiço, o povo era discriminado. O povo era colocado de lado. A Bíblia vai falar de uma mulher cananeia. Lá no livro de Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 21. Só para nós entendermos, a nação de Canaã teve início com o filho de Noé chamado Cã, o qual foi amaldiçoado por ter zombado da nudez de seu pai Noé. Nós aprendemos isso aqui também. E são chamados também de sírio-fenícios, porque dominaram a costa da Fenícia, na cidade litorânea chamada Sidom, que foi o primogênito de Canaã. Então eles eram chamados de cananeus e sírio-fenícios. Essa mulher estava lá. Ela precisava de um milagre. Ela precisava atrair o olhar de Deus. Aí eu repito, Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus ele abençoa, ele recebe aquele que o quer. Aleluia. E a mulher cananeia aproximou-se dele, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente demoniada. Mas ele não respondeu palavra alguma. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, ela está gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha a palavra do Senhor. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos? E ela disse: sim, Senhor.
mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu deseja. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Ela conseguiu atrair o olhar do mestre. Mesmo sendo uma mulher que não fazia parte da linhagem do Senhor, Deus, ele é aquele que está aqui para te abençoar. Ele não olha a condição social, ele não olha a raça, ele olha para um coração quebrantado, um coração contrito. Ele está aqui nesta noite. Atraia o olhar de Deus para a tua vida. Tome um posicionamento diferente. Hoje a sociedade e muitas das vezes a igreja do Senhor também estamos preocupados com a nossa vida, cotidiana, sabe, irmão? Estamos preocupados em sermos abençoados, queremos bênção, queremos ser bem-sucedidos, queremos ser promovidos no trabalho, nos preocupamos em passar na faculdade, nos preocupamos em tantas coisas, e a nossa vida com o Senhor, e o nosso posicionamento como igreja do Senhor. O que eu falei lá atrás, para impetrar uma palavra de autoridade no mundo espiritual, precisamos estar posicionados, de pé, como igreja, entendendo e compreendendo que sobre nós há uma autoridade. Muitas das vezes desconhecemos isso porque não procuramos. Hoje o Senhor nos convida a atrair o seu olhar com as nossas vidas, atrair o olhar do Senhor, renunciando esse essa carne aqui, irmãos, essa carne aqui é horrível. Essa natureza aqui é suja, é pecaminosa. Essa natureza aqui, ela quer ficar no cômodo, naquilo que não vai me tirar do meu conforto, daquilo que vai me fazer permanecer ali quietinho, me deixa aqui quietinha. Mas quando o Espírito Santo de Deus começa a nos incomodar, me surpreenda com a tua vida, me surpreenda com o teu caminhar, como essas pessoas aqui fizeram. Zaqueu surpreendeu, Zaqueu atraiu o olhar do Senhor. A mulher cananeia, ela não estava preocupada se ela era discriminada na sociedade, ela não estava preocupada se ela era uma cananeia e não uma judia, ela não estava preocupada com isso. Ela tinha certeza de quem era o Senhor. Você tem certeza de quem é o seu Deus? Aleluia. Você tem certeza? Glória Ele está aqui nesta noite. Glória a Deus. Ele passeia entre Glória. nós. A Bíblia diz que quando se reúne 2 ou 3 em seu nome, Ele está presente. Nós temos que começar a tornar isso diferente. Viemos para a casa do Senhor para adorar o seu nome, para glorificar a Ele, para ter relacionamento. Quando eu li esse Salmo 139, eu percebo que Davi, irmãos, para fazer esse relato que Davi fez do Senhor, precisa conhecer, precisa ter intimidade. Esses atributos que Davi deu a Deus, precisa ter intimidade, relacionamento. E Davi tinha relacionamento, intimidade, porque com toda a propriedade ele falou de um Senhor, da glória, da majestade, da grandeza do nosso Deus. É isso que Deus quer de nós. Que eu e você, com propriedade, falamos que Ele pode mudar essa nação. Ele pode mudar essas leis malignas, diabólicas, que o diabo quer impetrar e lançar nas nossas casas. Ele pode, mas isso depende de mim, de você. O nosso posicionamento espiritual vai fazer toda a diferença para nós entendermos que a nossa influência lá fora na sociedade é que o diabo não quer que você saiba disso. Ele não quer que você saiba o que você tem, a autoridade que você tem no nome de Jesus. Ele quer que você desconheça isso. Mas nós não podemos mais ficar dormindo. Nós não podemos mais deixar de crer, de buscar. Aí eu, assistindo uma pregação desse pastor, no qual também faz parte dos pastores que eu admiro,
ele estava contando um relato de um jovem que se aproximou de um homem que todas as tardes ele ia orar na beira de um lago. E ali ele ficava falando com Deus, ele sentia a presença de Deus de uma forma tão linda, que aquele jovem ficou encantado com aquilo, ele olhava, e ele, de uma certa forma, aquilo chamou a atenção daquele jovem. Toda tarde ele ia lá e ficava bisbilhotando aquele ancião que ficava à beira daquele rio, adorando ao Senhor. Até que uma certa tarde, ele foi lá, ele pediu licença e falou: eu preciso fazer uma pergunta. Ele: sim, meu filho. O que eu faço? O que eu faço para eu sentir essa presença que eu vejo que me contagia, sabe? Eu olho para o Senhor, eu fico aqui de longe, escondidinho, eu vejo como o Senhor chora, o Senhor olha para o céu, eu sinto ali algo tão lindo e tremendo. Eu quero sentir isso também. O que eu faço? Você quer mesmo saber, meu filho? Ele: quero sim. Ele pegou aquele jovem pelo braço, trouxe ele. Entra na água aqui comigo. O jovem entrou com ele, ele afundou o jovem na água. E ali ele ficou segurando. E passou segundos, foi se aproximando um minuto, e aquele jovem começou a bater o pé, e ele ali segurando. Quando ele viu que o pezinho do jovem já estava quase para ele, ele falou: ele olhou de novo, quando ele piscou o ar, ele de novo afundou o jovem. E o jovem ali se batendo, fazendo assim. Ele trouxe de novo ele. E olhando para ele, de novo afundou pela terceira vez aquele jovem. E ele ficou, e o jovem já estava quase desfalecendo. Ele trouxe de volta o ar, a superfície. E aquele jovem: por que o Senhor fez isso comigo? O Senhor queria me matar. Ele olhou para aquele jovem, ele disse assim: você me fez uma pergunta. Você me perguntou como que eu faço para sentir essa presença. Sabe o que você deve fazer? Com a mesma intensidade que você procurou buscar o ar, com essa mesma intensidade, essa força dentro de você, você buscar o Senhor, você vai sentir essa presença que eu sinto aqui hoje. Essa presença que você todos os dias vê através da minha vida. Busca o Senhor. E aquele jovem disse assim: amém. Quando nós passarmos a buscar o Senhor com a mesma intensidade, como nós procuramos buscar o ar que nós inspiramos, o Senhor vai começar a fazer coisas tremendas na nossa vida. Coisas tremendas vão acontecer dentro da nossa família, coisas tremendas vão acontecer na sociedade, coisas tremendas vão acontecer na política, porque nós tomamos posicionamento. Aleluia. Nós conseguimos atrair o olhar de Deus para a nossa vida. Eu quero atrair o olhar de Deus. Você quer? Levanta a sua mão e diga: eu quero atrair o teu olhar, Senhor. Declare nessa noite o quanto você quer atrair o olhar do Senhor através da sua vida. Declare ao Senhor, porque Ele está aqui, Ele quer ouvir isso de você. Aleluia. E eu deixei a vida dessa mulher por último, porque é uma passagem conhecida. Mas se você olhar ela com um olhar espiritual, você vai perceber o significado que ela tem. Essa passagem está lá no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 34. Vai falar da mulher do fluxo de sangue. Como ela conseguiu atrair o olhar do Senhor? Todos conhecem essa história. Sabe que aquela mulher sofria 12 anos de uma hemorragia. Ela sofria de um problema que as mulheres sabem que quando chega o período menstrual, o quanto é ruim, incômodo, o quanto nós nos sentimos mal. Você imagina 12 anos. Todos os dias, aquela mesma perda de sangue. 12 anos aquela mulher gastou o seu dinheiro com os médicos. Talvez, sabe lá, as coisas que ela ouviu: você vai morrer, se prepare. Seu físico já estava completamente debilitado. Eu posso imaginar
o quanto ela tinha uma aparência de uma pessoa desfigurada. Imagina, desfigurada. Mas aqui a Bíblia diz que ela também ouviu falar do nosso Jesus, amém? Jesus está aqui, igreja. Ele está aqui. Ela ouviu falar que ele havia de passar por lá. Diz assim, certa mulher que havia 12 anos um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a piorar. Ouvindo falar que Jesus veio por detrás da multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo que ela tocou, lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? E os seus discípulos disseram, vês que a multidão te aperta e dizes quem te tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste mal. Quando eu li essa passagem aqui, eu confesso para os irmãos que o meu coração palpitou. Porque eu li de uma forma diferente, eu li com o coração. Quando Jesus ele declarou, peraí, no meio de uma multidão, lembra que eu disse que o que multidão gosta? A multidão gosta de receber bênção. Multidão gosta de bênção, multidão só gosta de bênção. Ele estava rodeado de uma multidão. Ela entendia, ela sabia que se ela fosse de frente para tocar no médico, ela ia ser pisoteada. Imagina, o que os religiosos daquela época falariam? Uma mulher naquela condição, ela era considerada uma mulher imunda. Aquela mulher era imunda aos olhos daquela sociedade. Ela para pensar, eu quero tocar nele. Eu quero tocar nele. A minha fé é tão grande que eu só preciso tocar nele. Aí ela levou por detrás da multidão. Sabe, às vezes Deus nos coloca em situações que nós pensamos assim, Senhor, como que eu vou sair disso, Pai? Como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai se resumir na minha vida? Como é que eu vou receber essa cura? Sabe, Deus, a fé dela foi tão tremenda que eu só preciso tocar. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você tem crido. Ele está aqui presente. Ele está aqui e Ele diz para você, recebe a cura. Recebe a presença do Senhor. Ela sabia quem era o Senhor. Já tinha gastado dinheiro. Imagina as coisas que ela já não tinha escutado. Olha, prepara. Você está pagando o seu plano funeral? Continua pagando, porque olha, você vai morrer. Mas ela não acreditou. Ela não quis acreditar naquela palavra. Ela entendeu que o Senhor estava ali. E a presença dele era suficiente para que tudo se fizesse acontecer na vida dela. A Bíblia diz que ela tocou. E quando o Senhor para, irmãos, ele parou. A Bíblia diz que ele parou e disse, espera aí, alguém me tocou. E os discípulos viram para ele, Senhor, que isso, Senhor? Como assim alguém te tocou? Tu está sendo apertado pela multidão. Não, saiu virtude de mim. Aleluia. Sabe, olha só que nível, olha só que posicionamento a ponto de fazer sair virtude do Senhor. Olha o que estava no coração daquela mulher, era uma fé tão grande que ela, independente daquele impedimento, porque a multidão era um impedimento. Muitas das vezes a multidão é impedimento para você chegar a Deus, preste atenção. A multidão dos problemas, a multidão do dia a dia que te afasta de Deus, a multidão da dificuldade, das dívidas, a multidão na tua casa que são os problemas que se levantam, essa multidão te afasta
afasta. Esta multidão quer que você pense que não dá para você tocar nele assim, mas o Senhor hoje te diz que dá para você tocar, porque Ele está aqui. Não deixe que essa multidão te impeça de chegar até o Senhor. Não tem como ir pela frente. Ora a Deus, Ele vai te dar uma estratégia. Você vai conseguir chegar até Ele. Aleluia. A multidão estava ali, mas não amedrontou. Imagina, debilitada. Irmãos, se eu conjecturar aqui, eu posso imaginar que ela se arrastou. Ela foi se rastejando porque fraca, 12 anos perdendo sangue, fraca. Ela se rastejou, ela foi lá, ela foi, sei lá, foi pedindo, empurrando com as poucas forças dela e tocou no Senhor. Fez sair virtude, fez o Senhor parar para olhar para ela. O Senhor parou e olhou e disse: alguém me tocou diferente. E ali ela se disse: fui eu que te toquei, Senhor, eu te toquei. Ele disse: minha filha, tua fé salvou. O toque que você fez em mim foi tão grande que saiu virtude de mim. O Senhor hoje nos convida a tocar nele, irmão. Atrai os olhos de Deus com o teu posicionamento. Atrai os olhos de Deus com esse alimento que o Senhor nos dá todos os dias, que é a sua palavra. Mudança de vida. Não se conforme. Não se conforme com gotas. Queira mergulhar no oceano do Senhor. Mergulhar no oceano do Senhor. Tem algumas pessoas que confundem, acham que estar na casa de Deus todos os dias. Quarta-feira, o presbítero Dinho trouxe uma palavra de excelência e ele falou sobre isso. Estar todos os cultos? Não. Estar na presença do Deus é muito mais além do que isso. Aleluia. Muito mais é você querer estar na presença. É você falar: Senhor, eu te quero, eu quero atrair o teu olhar. Eu quero, Senhor, te surpreender, mesmo sabendo da tua glória, da tua grandeza, da tua onisciência. Eu quero te surpreender com a minha vida. Eu quero que tu me chame de amigo, como ele fez com João. Imagina o Senhor: eu já não vos chamo servos, mas vos tenho chamado amigo, porque o servo não sabe o que faz ao seu Senhor. Aleluia. Nessa noite, eu quero que o Senhor me chame de amiga. Aleluia. Eu quero que o Senhor olhe para mim. Eu quero me posicionar na presença dele. Deus, eu não sei, mas eu me coloco aqui, o Senhor vai me ensinar. É assim que Deus quer. Se você talvez não saiba como chegar até Ele, eu não sei. Eu confesso, Deus, eu sou limitada. Eu sou limitado. Eu nem sei falar. Eu nem sei o que fazer, mas eu quero, Senhor. Tu vai me ensinar. Tu vai me capacitar. Ele está aqui. Ele vai te ouvir. Você vai tocar nele diferente hoje, porque Ele está aqui. Glória a Deus. O que os religiosos, o que eles falariam diante daquela postura daquela mulher? Uma mulher imunda, uma mulher à vista dos seus olhos, não podia tocar em ninguém, mas ela foi. Eu poderia passar aqui a noite toda falando para você de pessoas que tomaram posicionamento. Quem lembra do cego de Jericó? Cego de Jericó, ele sabia que Jesus ia passar ali. Ele sabia que Jesus curava, transformava. Sabe o que ele diz? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele aceitou Jesus, filho de Davi, no seu coração. A Bíblia diz que mandaram ele se calar. Cala-te, para de perturbar. E ele não estava nem aí. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus passando. E ele era cego fisicamente, mas ele enxergava espiritualmente, porque ele sabia quem ele estava chamando. Aleluia. Nesta noite você também conhece o Deus que você serve. A Bíblia diz que Jesus parou. Mande buscá-lo. Eu creio. Você crê que Jesus vai fazer isso com você? Aleluia. Jesus vai parar e falar: venha. Aleluia. O que tu queres que eu te faça? Hoje, nesta noite, o Senhor Jesus está perguntando: o que queres que eu te faça? Grite o nome dele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Chame a atenção do Senhor com a tua fé, com a tua vida, com o teu posicionamento. Seja bênção, jovens, aonde quer que vocês estejam, seja
seja bênção no colégio, seja uma influência abençoadora para os outros jovens que vê Cristo na sua vida. Nós, mulheres, que nós possamos ser bênção, que nós possamos, através de nossas vidas, influenciar aonde quer que nós venhamos estar. Homens, que a cada dia vocês possam ter influência na sociedade, na sua casa. Nós somos sacerdócio real, nós somos a igreja nessa terra, irmãos, e para fazer essa diferença temos que compreender que esse posicionamento se faz necessário. Compreender a nossa humanidade. Ninguém está falando aqui de religiosidade, mas de entender que o Deus pode fazer a diferença. Deus pode, mesmo que você não consiga, diga a Ele, confesse a Ele: eu não consigo, mas eu quero, Senhor, tira isso de mim, limpa o meu coração. Talvez você tenha alguma fragilidade, talvez alguma deficiência que precisa ser tirada. Tire nessa noite, fale com Ele, Ele está aqui. Atrai o olhar dele para a tua vida e diga: Deus, eu preciso que isso saia, essa deficiência na minha vida que me impede essa multidão de chegar até ti. Aquele centurião também foi um homem que atraiu o Senhor. E quem lembra do centurião romano que disse assim: Senhor, basta uma palavra, meu criado está doente. Olha, eu pude ver tantas qualidades nesse centurião. Um homem doador, um homem bondoso. Ele era chefe, mas ele se preocupou. Ele poderia muito estar doente, bota outro no lugar. Ele foi até o Senhor pedir cura para aquele que trabalhava para ele. Olha só, doador, bondoso. Ele teve fé, ele sabe, humildade. Não sou digno, só entrei na minha casa. Diga apenas uma palavra, o meu criado ficará são. Que fé é essa? Que o Senhor para e diz assim: nem Israel, em toda parte eu não vi tanta fé. Hoje o Senhor está falando ao meu coração, ao teu coração. Vamos atrair o olhar do Senhor nessa noite, irmãos. Vamos nos posicionar como igreja. Igreja do Senhor. A Bíblia diz que Ele procura os verdadeiros. Se Ele procura, é porque será que está difícil de achar? Está difícil de achar os verdadeiros adoradores. Aqueles que estão preocupados com as suas vidas. O meu irmão, deixa eu falar. Como foi falado ontem no NNT, vamos clamar pelo nosso Brasil. Não é porque talvez o filho de alguém não faça parte mais de uma escola, porque já alcançou a maioridade. Eu não preciso orar, meu filho não está. Não, nós temos que nos unir. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Ser igreja na terra. Ser visto como alguém que faz a diferença. As pessoas têm que olhar para mim e falar: eu vejo Cristo na tua vida, eu vejo a diferença. Ou talvez ninguém que nunca te viu tem uma coisa diferente de você. Não sei se você já passou por essa experiência. Eu vejo alguma coisa diferente de você, eu não sei o que é. Aí você vai dar um sorriso. Vem cá que eu vou te falar. Eu vou te apresentar o meu amigo, o meu Senhor, o eterno Deus. É Ele que faz isso acontecer na minha vida. Você precisa declarar, você precisa querer. Para que isso aconteça na tua vida, precisa haver um posicionamento. Deus está aqui nesta noite. O Espírito Santo de Deus está aqui. Surpreender ou ser surpreendido? O Espírito Santo te pergunta: o que você prefere? Você quer ser surpreendido? É tão bom, né? Mas e surpreender? Surpreenda o teu Deus. Surpreenda o teu Deus com a tua vida. Surpreenda o teu Deus, sabe? Passando pelas dificuldades, pedindo que Ele esteja contigo. Lembra que nós aprendemos sobre fé? Quando se fala de fé, hoje o Senhor está falando de fé, né? Quando se fala de fé, é aquela fé transcendental, que me faz enxergar o além, que mesmo que eu não veja diante de mim, eu creio que Deus está no controle. E mesmo
mesmo que nada aconteça, Ele continua no controle. Aleluia. Porque Ele é Deus, Ele está aqui para dizer isso para Aleluia. você. Ele está aqui para dizer: o Senhor está aqui. Ele está tocando, Ele está visitando a tua vida, Ele está visitando a tua casa, as tuas necessidades, os questionamentos que estão dentro de você. Ele te convida nesta noite a você chamá-lo. Clame, faça como aquele cego: Jesus, filho de Davi, eu quero que tudo se faça novo na minha vida, tudo diferente. Filho de Davi, olha para mim. Vou mandar você se calar, mas você vai continuar clamando, que Ele quer fazer algo diferente dentro de você. O Espírito Santo de Deus está falando que esse alimento que Ele tem dado durante esses tempos, que o nosso pastor, todos os ministros que têm subido aqui nesse lugar para ministrar, é isso. Ele quer posicionamento da nossa parte. Ele quer que nós venhamos compreender que Ele é Deus. Ele jamais vai deixar de ser Deus. E nós, que somos totalmente dependentes dEle, totalmente dependentes dEle, vamos surpreender o Senhor com as nossas vidas. Aleluia. Eu quero louvar o Senhor. Eu quero louvar o Senhor com você nessa noite. Quero convidar aqui os levitas.